A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse nosso encontro com a Palavra de Deus, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. É muito bom ter você aqui e eu já quero pedir a você que possa compartilhar o link dessa transmissão, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa também curtir o nosso canal Promessa Santana. Isso nos ajuda a termos engajamento e para que a Palavra de Deus possa alcançar mais pessoas, mais vidas. Quero também pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, acione o sininho, que todas as vezes que nós tivermos aqui um novo vídeo ou uma transmissão ao vivo de um dos nossos cultos, você será notificado, você receberá uma mensagem e aí você vai poder nos acompanhar. Eu tenho a esperança e a alegria no meu coração de crer que nós temos conseguido ajudar você a compreender um pouco melhor a Palavra de Deus aqui através dessa ferramenta de comunicação. O nosso objetivo, o nosso desejo é que você que ainda não conhece o Evangelho, você que ainda não faz parte do povo de Deus, você que ainda não nasceu de novo, isso possa acontecer na sua vida. Essa é a minha grande esperança e a minha oração, para que através dessas mensagens o Espírito Santo possa abrir o seu coração, te dar fé, para que você possa crer e ser salvo. E a você da qual já foi salvo pela graça de Jesus, você que já nasceu de novo, possa continuar sendo edificado, possa continuar sendo fortalecido, para que a sua fé, para que a sua salvação possa continuar sendo desenvolvida com temor e tremor diante do nosso Deus. Muito bem, nós estamos vindo de uma série de mensagens que trata a respeito da redenção, de como é que Deus salva o homem, como que funciona esse plano de Deus em salvar o homem. Nós já vimos e já andamos aqui bastante nesse tema e então nós continuamos nesse processo. Na semana passada nós vimos sobre justificação. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador que se arrependeu, o pecador que foi salvo, é o ato de Deus declará-lo justo, mesmo ainda que ele peque, mesmo ainda que ele não consiga ser absolutamente isento de pecado, porque nenhum de nós somos. Nós ainda, mesmo alcançados pela graça de Jesus, pecamos muito menos, estamos em um processo de transformação, de santificação, mas ainda pecamos. Mas, todavia, mesmo assim, Deus declara o salvo justificado, justo diante dele, sem culpa. E nós vimos como é que isso funciona. Se você não viu esse vídeo, eu quero pedir a você para voltar lá e assistir o vídeo da semana passada com o título de Justificação. É muito bom e é muito importante. Pois bem, hoje eu quero convidar você a tratarmos de um outro tema também muito importante. Uma vez que o homem ouviu o Evangelho, uma vez que o homem ouviu a palavra da salvação, ouviu o convite de Deus para crer em Jesus como seu substituto perfeito, o que deve acontecer agora? Qual é o primeiro passo que acontece no coração de alguém quando essa pessoa é chamada à salvação e ela verdadeiramente é salva? Qual é a primeira evidência de que alguém está nascendo de novo? Qual é a primeira evidência de que alguém verdadeiramente creu em Jesus e está sendo salva por Jesus Cristo? Uma das primeiras evidências é o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, que é o arrependimento. E eu quero aprofundar um pouco com você sobre esse tema. O que é arrependimento? E por que arrependimento é a primeira coisa que acontece na vida de todo aquele que creu em Jesus, na vida de todo aquele que é salvo por Jesus? Então, é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Nós vamos refletir sobre o arrependimento e a sua importância para todos aqueles que estão sendo chamados por Deus à salvação. Este é o primeiro e grande passo, o início de tudo.
depois que alguém ouve o evangelho, essa pessoa então entra num processo de arrependimento. Muitas pessoas entendem que arrependimento é um mero sentimento de pesar. Para muitas pessoas, arrependimento é uma tristeza no coração, é um sentimento de culpa. Para muitos, arrependimento é apenas um remorso por ter feito algo errado. Quando a pessoa faz algo errado e ela então bota a mão na cabeça, bota a mão na consciência e aquilo pesa no seu coração, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, pensam que arrependimento é isso. Mas o arrependimento da qual a palavra de Deus nos fala vai muito além do que isso. Isso também é importante. E essa é a pergunta: qual é o arrependimento exigido pelo Evangelho? Qual é que tipo de arrependimento a pregação do Evangelho causa à vida da pessoa que creu no Evangelho? É algo mais sólido, é algo mais profundo. Então, outro fato importante é que o arrependimento é uma exigência fundamental a todos aqueles que são chamados à graça salvadora de Deus. Preste muita atenção nisso. Se você ouviu o Evangelho, se você pertence a uma igreja, se você pertence a uma comunidade de fé, mas nunca passou pelo arrependimento, então é bem provável que você não tenha nascido de novo. É bem provável que a sua fé, a sua confiança em Jesus precisa ser revista. Porque é impossível alguém que foi salvo não ter passado pelo processo de arrependimento. E nós vamos ver que arrependimento não é uma coisa que acontece uma única vez na vida do salvo e ele nunca mais precisa disso. Não, arrependimento é algo que começa e não termina nunca mais. E nós vamos ver melhor o que é isso. E essa é exatamente a questão. O que é arrependimento, então, afinal de contas? Se arrependimento não é apenas um sentimento de pesar, se arrependimento não é apenas entristecer-se por algo de errado que fez, então o que é arrependimento à luz da palavra de Deus? Arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento, ela tem exatamente esse significado nas Escrituras. Uma mudança de rota, uma mudança de rumo. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. É uma maneira diferente de olhar para Deus e para si mesmo. Aquele que se arrependeu não olha mais para Deus da mesma maneira. Aquele que se arrependeu, ele não olha para si mesmo da mesma maneira. O homem não arrependido, ao olhar no espelho, sempre tentará justificar a si mesmo. Mas o homem que se arrependeu terá uma visão diferente de si. Então, arrependimento é uma tristeza pelo pecado, é um reconhecimento pelo pecado de forma muito pessoal. Arrependimento é uma tristeza pelo pecado. Como eu disse, sim, arrependimento é uma tristeza, um sentimento de culpa, mas vai muito mais além do que isso. Não é apenas um sentimento de pesar, de tristeza por aquilo que eu fiz, mas principalmente por causa do pecado. Então o arrependimento é um reconhecimento pessoal. Eu reconheço que eu pequei, que eu reconheço não apenas que eu pequei, que eu sou pecador. Arrependimento é fazer uma conversão, é fazer um desvio de uma rota. Você está indo em uma direção e você então se arrepende. O que é isso? Você muda a sua rota, você faz uma conversão. Arrependimento é voltar-se para Deus. Eu quero lembrá-lo que Jesus disse de dois caminhos. O caminho largo que conduz para a perdição. Esse caminho largo, ele está conduzindo, ele está levando, e o fim dele é a perdição. Aqueles que se arrependem são aqueles que, andando nesse caminho largo, eles então fazem uma conversão, eles mudam a sua rota, eles mudam a sua direção, eles se desviam desse caminho largo. Isso é arrependimento. É uma mudança clara
de atitude, é uma declaração de que se estava errado. O arrependido, ele declara: eu estou errado, ou eu estava caminhando na direção errada. É o sentimento de tristeza por ter ofendido a Deus. É saber que o seu pecado causa dor ao coração de Deus. Isso é arrependimento. Jesus conta, por exemplo, a história, uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Essa parábola é muito interessante, ela está em Mateus capítulo 21, verso 28 a 32. Jesus conta que um pai tinha 2 filhos e ele foi falar com o filho mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. O filho mais velho respondeu: eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi então e deu ao outro filho a mesma ordem e esse diz: sim, senhor, mas depois não foi. E Jesus pergunta: qual deles fez o que o pai queria? Eles responderam: o filho mais velho. E aí aqui, essa parábola de Jesus mostra exatamente o que é arrependimento. Ele conta a história de um pai que tem 2 filhos. Esse pai dá a mesma ordem para os 2 filhos: vá trabalhar na plantação de uvas. O primeiro disse que não iria, mas ele, arrependendo-se depois, foi. Mudou a sua atitude, mudou a sua perspectiva, mudou a sua opinião, mudou a sua rota. O que disse que iria, não foi. Mas a ênfase de Jesus está no primeiro que se arrepende. Arrependimento é exatamente isso, é abandonar a desobediência, é abandonar a rebeldia, é abandonar aquilo que ofende a Deus. A primeira coisa, portanto, que deve acontecer na vida de alguém para a salvação é arrependimento. Este é o primeiro convite de Deus através do Evangelho a cada um de nós. Que nós venhamos nos arrepender. Arrependimento é a porta pela qual todos nós devemos passar. Se você deseja entrar no reino de Deus, arrependimento é a porta pela qual você tem que passar. Não tem como entrar no reino de Deus sem passar pela porta do arrependimento. Todos têm que passar por ela. Professar uma religião ou ter nascido na igreja não faz diferença alguma se você nunca passou pela porta do arrependimento, se você não se arrependeu dos seus pecados ou de quem você é. E aqui eu quero tratar agora exatamente disso. Nós precisamos nos arrepender de quê? Porque arrependimento é mudança, arrependimento é conversão, arrependimento é mudar de rota, ok. Mas nós precisamos nos arrepender exatamente de quê? Eu quero ver com você Lucas 18, 13, onde Jesus conta outra parábola. Ele fala de 2 homens. Um muito religioso, que foi à casa de Deus orar, e ele orava a Deus, e Jesus disse que ele orava de si para si. Ele dizia: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. E enquanto o outro homem, Jesus chama de publicano, pecador, um cobrador de impostos, um homem que tinha a característica de ser corrupto. E o texto diz que ele nem olhava para cima, mas com a sua cabeça baixa, ele batia no peito, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Preste atenção, o chamado ao arrependimento vai muito além de sentirmos um mero pesar por aquilo que nós fizemos. Como eu disse, arrependimento não é apenas sentir tristeza por aquilo que você fez de errado. Arrependimento não é apenas sentir pesar por aquilo que você cometeu de errado. Arrependimento nas Escrituras, nós somos chamados para nos arrependermos daquilo que nós somos em essência. Este é o grande problema. O nosso maior problema não está apenas nas coisas que fazemos, mas em quem somos.
As coisas que fazemos, fazemos por causa daquilo que somos, ou por causa de quem somos. Este é o grande desafio. Você então precisa se arrepender do seu adultério, mas também de ser adúltero. Percebe a importância, percebe a diferença? Nós precisamos nos arrepender, sim, das mentiras que nós dissemos. Mas principalmente precisamos nos arrependermos de sermos mentirosos. Nós somos chamados, somos convidados a nos arrependermos dos nossos pecados. Mas principalmente a nos arrependermos de sermos pecadores. Isso é arrependimento. Arrependimento é a atitude de que nós temos, de que nós nos arrependemos daquilo que somos, de quem somos. Na parábola de Jesus, em Lucas 18:13, o publicano não diz: tem misericórdia de mim, Deus, eu que pratiquei o pecado. Eu que fiz isso, fiz aquilo outro. Não. Ele diz: tem misericórdia de mim, Deus, pecador. O problema sou eu. O problema é quem eu sou. As coisas que eu faço são frutos daquilo que sou. O homem que é chamado à salvação, o homem que está sendo chamado pela fé, pelo Espírito Santo, à salvação, a uma nova vida em Cristo, ele passa por uma profunda crise espiritual e emocional. Ele passa por uma profunda crise identitária. Porque o Espírito Santo começa a abrir os olhos dessa pessoa para ela enxergar verdadeiramente, realmente, quem ela é. E então ela começa a ver que o seu problema não é apenas a mentira que ela diz, mas o problema principal dela é que ela é mentirosa. O problema não é apenas o pecado que ela pratica, ou o pecado que ela praticou, mas o problema principal é que ela é pecadora. É a essa condição que este homem, da qual Jesus conta na sua parábola, chega. Percebam que ele se arrepende de quem é. O adúltero precisa se arrepender do seu adultério, mas principalmente do adúltero que é. O mentiroso é convidado e chamado pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, a se arrepender das suas mentiras, mas principalmente por ser mentiroso. Porque quando somos chamados ao Evangelho, nós temos consciência de quem somos. Nós temos consciência de quem nós verdadeiramente somos. Não há mais nenhum auto-engano, nenhuma auto-ilusão. Isso é arrependimento. O publicano, portanto, se arrependeu principalmente daquilo que ele é, pecador. Esse era o grande problema dele. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos dificuldade de nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado. Nosso real problema é que não queremos aceitar que, no fundo, somos isso em essência. Esse é o grande problema. O problema disso é que, logo depois, se você se arrepender apenas daquilo que você fez, se você se arrepender apenas do pecado cometido, se você se arrepende apenas daquilo que você fez de errado, o problema é que isso logo passa e daqui a pouco você está cometendo esse pecado de novo. Daqui a pouco você está voltando à prática desse pecado novamente. Mas quando o homem toma consciência de que ele é pecador, então vem a liberdade dada pelo Espírito Santo. Então ele se arrepende de quem é. E é aí que existe a verdadeira liberdade. É aí que a verdade o verdadeiramente liberta. Portanto, esse é o convite. E podemos ver também que arrependimento é um privilégio. É um privilégio o arrependimento. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Atos 17:30. Ele diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância
Agora, porém, ordena a todos os homens em toda parte que se arrependam. Pela graça de Deus, você tem aqui ouvido o evangelho da salvação. Entenda que isso é um privilégio, ou seja, Deus está lhe dando uma oportunidade de salvação. Então, o arrependimento é um privilégio dado por Deus. E esse privilégio vem por meio da pregação do evangelho. Este é o mandamento de Deus para você, que vocês se arrependam. É isso que o apóstolo Paulo fala. Deus ordena a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. É uma ordem, um mandamento de Deus para nós. Que você creia que Ele perdoa tudo porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Que você creia que por causa do amor de Deus, Ele enviou seu Filho com o propósito de que você possa renunciar sua vida de pecado. Que você confie nele para te salvar, te guardar e te sustentar. Querido, preste atenção. Deus não quer emoções ou conhecimento. Ele quer uma fé simples no Senhor Jesus, uma entrega total a Ele, em obediência e em renúncia ao pecado. Não se engane esperando que você sinta uma emoção ou se arrepie todo para se arrepender. Não, é olhar no espelho, é encarar a realidade, é encarar os fatos. Pergunta que eu faço para você entender isso, é: quem você é quando você está sozinho consigo mesmo? É desta pessoa que você precisa se arrepender. É desse tipo de gente que você precisa se arrepender. Que você precisa olhar e dizer: eu me arrependo de ser assim. Meu Deus, por quê? Por que sou assim? Por que eu não consigo ser diferente? Meu Deus, eu me arrependo de ser assim, de ser como sou. É esse arrependimento. Então não fique olhando para o tamanho dos seus pecados. Seja lá quais forem os laços que estão te prendendo, se arrependa e confie que Cristo tem poder para quebrar quais sejam as correntes que te prendem. O arrependimento revela o grande amor de Deus por você. Arrepender-se revela que Deus te ama. Considere o grande e infinito amor de Deus. Preste atenção. Deus não nos pediu nada além do que arrependimento. E isso já o satisfaz. Imagine se em lugar de arrependimento, Deus exigisse que você reparasse todo o mal que você já fez no passado, tanto contra ele, contra o próximo. Imagine isso. Se Deus não exigisse arrependimento, mas se Ele exigisse que você reparasse todo o mal praticado, tanto contra Deus, tanto contra as pessoas que estão na sua vida, seria impossível ser salvo. Mas Deus quer e pede e exige que você se arrependa apenas. Que você olhe com honestidade para dentro de você mesmo. E veja que você precisa mudar, que você precisa ser diferente, que você precisa de uma nova vida, de que se você continuar assim, continuará a mesma coisa, nada mudará. Mas como é grande o amor de Deus, Ele não exige nada exceto um coração contrito, humilde e penitente. Que você reconheça, admita, confesse, abandone seu pecado, aceite o perdão de Deus. Em outras palavras, tudo o que Deus pede de você é que você aceite a oferta dele. Aqueles que já têm refletido sobre seus pecados e do modo de vida errado em que têm vivido, pois o Espírito Santo já tem trabalhado nesses corações a esse respeito. A você eu digo que o reino de Deus está muito próximo. Se o Espírito Santo tem feito você ver quem você é, e aqui preste atenção no que eu vou dizer.
se o Espírito Santo tem feito o seu coração se entristecer por quem você é, essa é uma obra dele. O apóstolo Paulo diz aos coríntios que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que provém do mundo, da vida. Uma tristeza que provém da acusação do pecado. E Paulo diz, essa tristeza é para a morte. Mas Paulo diz também que existe uma tristeza que vem de Deus. Essa tristeza que vem de Deus é provocada pelo Espírito Santo. Quando Ele coloca um espelho na sua frente e diz para você, olhe quem você é. Arrependa-se desta pessoa. Esta não é a pessoa que eu sonhei. Esta não é a pessoa que eu idealizei. Este não é o ser humano que eu criei. Se arrependa disso. Isso causa tristeza. Mas essa tristeza, Paulo diz, é para a vida. Se o Espírito Santo tem causado no seu coração esse tipo de tristeza, se ele tem feito você ver quem você é de verdade, então as portas do reino estão se abrindo para você. Não se preocupe com a tristeza. O Espírito Santo trará todo o consolo sobre o seu coração. Mas é isso que ele quer provocar e é isso que ele provoca em primeiro lugar na vida de todo aquele que crê no Evangelho para a salvação. E eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós nos arrependemos, Senhor. Ó Deus, ainda que salvos e alcançados por sua graça, nós ainda olhamos para aquilo que resta em nós do velho homem e nos entristecemos. Nos arrependemos, ó Deus, porque apesar de já termos sido alcançados por sua graça, ainda pecamos, meu Deus, contra ti. Ainda, meu Deus, flertamos com o pecado. Nós nos arrependemos, meu Deus, porque nós não conseguimos em nossa natureza caída, em nossa fragilidade, em nossa carne, sermos como Cristo é. Ó Deus Santo, e eu oro a Ti também, Senhor, nesse momento, em favor, meu Deus, daqueles da qual estão sendo chamados pelo poder do Teu Evangelho, do Teu Espírito Santo, que diante do reflexo do espelho da qual o Espírito, meu Deus, apresenta a cada um, haja, meu Deus, um cair em si, que caia, Senhor, as escamas dos olhos, do auto-engano, da auto-justificação, da auto-bondade, ó Senhor, e que seja visto de forma muito clara quem verdadeiramente cada um é, para que mediante, Senhor, a clareza do pecador que somos, nos arrependamos daquilo que nos tornamos por desobedecermos a Ti, por termos ido longe da Tua graça. Deus querido, em nome de Jesus, mediante todas essas coisas, que as portas do Teu reino se abram, Senhor, aqueles da qual verdadeiramente, Senhor, têm os olhos abertos para enxergarem quem são de verdade. A Deus, através do Teu Espírito Santo, que cada pecador, Senhor, venha ter uma visão muito nítida de que o problema não é apenas o pecado praticado, mas do pecador que é em si. Deus Santo, tem misericórdia, que o nosso coração esteja sempre contrito, sempre, Senhor, dobrado, curvado diante da Sua graça e da Sua misericórdia, esvaziado de nós mesmos para que possamos ser preenchidos de Ti, da Tua maravilhosa graça, da Tua essência poderosa e perfeita. Em nome do Senhor Jesus, suplicamos e adoramos e falamos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, que Ele possa conduzir através do Espírito Santo a você que ainda não se arrependeu de quem é, para que você possa se arrepender, para que você possa passar por essa porta da graça, como muitos passaram. E você que já passou, que esse sentimento esteja constantemente em seu coração. Esse sentimento que o Espírito Santo leve você dia após dia a isso. Isso é crescimento e desenvolvimento de salvação na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração, até a próxima semana, se Deus quiser e permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar